Olá, bom dia, tudo bom? Estou aqui novamente. Estou tentando, né? Mas é a permissão de Deus, né? Eu dormi, acordei, estou aqui dispostamente para fazer o melhor do ID, né? Hoje ele tem uma palavra muito maravilhosa, que é no Salmo 46. É para a gente ter perfeita fé nele, né? Confiar, porque ele é o nosso Deus e será para sempre. Jesus é olho de fogo, né? Ele ouve, ele vê. Eu não posso ver e nem ouvir, porque eu sou um grão de mostarda. Mas por ser filha de Deus, porque aqueles que são escolhidos, há daqueles que toquem, né? Porque o servo não sabe o que faz, mas Deus, ele conhece, ele sonda, né? É por isso que ele tem olho de fogo, ele vê e ele ouve. E aqueles que tentam, né, fazer injustiça, Deus entra com justiça para defendê-lo. E eu creio que todos vocês estão precisando, né? Precisando que Deus coloque a mão dele para poder livrar vocês da mão dos inimigos. Mas ele diz o quê? Para nós confiarmos, não desistir, ser forte, ser valente. Por mais que venham situações difíceis nas nossas vidas, ele nunca vai nos abandonar. A gente também não pode fazer as coisas por interesse, nem ver as coisas pela nossa vontade, que seja a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se Deus é Deus, se Ele fizer, Ele sempre será o nosso Deus. Se não fizer, Ele sempre será o nosso Deus. Então a gente tem que procurar fazer o melhor, né? Para a gente alcançar o galardão no céu e entrar com a veste limpa, né? Como a neve, né? Porque ninguém vai entrar no céu fazendo as coisas erradas, desagradando ao Senhor Jesus Cristo, né? Querendo fazer mal aos filhos dele, porque Jesus ele entra com justiça e a justiça dele a daquele que tente fazer algo que venha negredir, né, os filhos dele, porque ele entra com a espada de fogo na mão, porque ele é Deus, ele sempre será. Por isso que eu confio pela minha fé e acredito que Deus vai fazer muitas coisas na vida de vocês. Então, compartilhe, se inscreva no meu canal, faça a visualização no meu canal, notifique o sininho, é, leve esse áudio e outros que estão aí para seus amigos que estão precisando se fortalecer na fé. E hoje ele me deu no Salmo 46, porque Deus ele quer que a gente confie na fé mesmo, porque ele está vendo muitas injustiças com os filhos dele. Muitos querendo derrubar os filhos dele, com mentira, com calúnia, com defamação, com trapaça, achando que vai derrubar os filhos de Deus. Mas Deus primeiro ele viu, né? Se ele tem um olho de fogo, se ele tem um ouvido para ouvir, eu não tenho nem vocês têm, mas Deus vê tudo, né? Então Deus, quando ele vê que já está demais, ele prepara um banquete para os filhos dele com vitória. E eu creio, e eu tenho certeza que vocês também creem. Só é vocês confiar e acreditar, esperar o tempo, a hora certa, porque Deus, ele trabalha também no silêncio, e o silêncio dele é maravilhoso. Eu gosto, eu amo, e também eu tenho certeza que vocês também amam, porque o nosso Deus, ele é o nosso baluarte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza presente. Nosso Deus nos conhece, ele sonda o coração. O coração dos homens são perversos, mas o de Deus não é não, ele é puro. Ele tem a veste limpa, ele não tem a veste suja, não. Aqueles que têm a veste suja não vão alcançar o galardão no céu. Porque Jesus, ele mandou a gente ser imitador dele. Porque ele sofreu por nós. Ele levou na cruz nossos pecados. E mesmo assim a gente continua pecando. Deus diz que é para a gente amar uns os outros, independente das pessoas. E apresentar todos aqueles malvados, né? Que fazem injustiça com os filhos dele. Para a gente apresentar ele, para Deus libertar. Porque muitos vão estão no caminho do Senhor, mas não é a igreja, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ele não anda com um mau caráter. Ele tem que ter um bom caráter de cristão. Então, nesse momento, Jesus não vai deixar o inimigo prevalecer das maldades alheias, porque Jesus nos policia os filhos dele, até nos quadrilha, até no nosso deitar, ao nosso levantar. E todas essas perseguições, inveja, tudo por causa de inveja. A inveja é uma coisa muito ruim. Mas essas pessoas, se ela não tentar mudar o seu eu, eles não vão alcançar.
a paz do Senhor Jesus. Porque quem tem paz anda em paz com todos, né? Então, nesse momento, Deus, ele sempre será Deus para aquele que crê nele e acredita nele. E Deus não pede para nenhum de nós que somos filhos ter medo, porque os servos, ele não sabe, não tem conhecimento, porque eles ainda não têm o encontro com Jesus. Aquele que tem encontro com Jesus, eles são verdadeiros, eles são puros, eles são gozo. Porque Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é união. Jesus quer que nós nos arrependemos. Se ele levou o nosso pecado na cruz, e por que nós continuamos pecando contra ele? Se fosse pessoas do mundo, é outra coisa, mas quem já conhece a palavra de Deus, Deus fica triste. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele tem um limite dele. E não há nada que possa impedir o agir de Deus na vida daqueles que ele escolheu. Porque Deus é Deus. Quando a veste está suja, Deus procura colocar no deserto, no vale, para aprender que ele é Deus. Então a gente vamos melhorar no Evangelho de Cristo, que ele está voltando. Jesus, ele quer que nós vigiar em oração, não dá brecha para o inimigo se aproveitar para destruir. Aí ele entrou com justiça e vai entrar e vai continuar sempre entrando na justiça a favor dos seus filhos. Porque a maldade alheia, ela não vai prevalecer. Eles próprios, os inimigos que tentam destruir, constranger os filhos de Deus, eles próprios vão cair no mesmo laço que ele arma para os filhos de Deus. É como se fosse Amã. Amã armou uma cilada para Mardoqueu. Ele mesmo se enforcou. Então, toma cuidado com as coisas de Deus, que as coisas de Deus não é brinquedo, é coisa séria. A porta não é larga, é estreita. Porque aquele que renuncia realmente e quer ter o verdadeiro Cristo que ressuscitou e fez milagre acontecer, esse tem um verdadeiro encontro com Cristo. Eles são sensíveis no ouvir de Cristo. E Jesus disse, se as pessoas continuar fazendo mal aos filhos dele, ele vai fazer uma justiça muito grande. E Jesus não quer isso para essas pessoas. Nem a misericórdia e a compaixão Deus vai ter deles. E a palavra dele é correta. É para a gente ter fé, acreditar que ele é amor, ele é fiel. E nós temos que ser imitador dele. Ele foi, mas deixou os filhos dele aqui. E ele disse, não temas, eu sou com vocês. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nenhum de vocês serão atingidos. Então, nesse momento, Salmo 46 é a palavra perfeita para aqueles que estão fracos na fé. Não temas, eu sou contigo, meus filhos e minhas filhas. Olhe para mim, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para cima. É de lá que vem o socorro de todos vocês que estão precisando. Não adore a Deus só por interesses materiais. Porque Deus fará tudo na vida de vocês. Na parte financeira, amorosa, familiar. Porque Deus, ele nos conhece. Até o fio dos nossos cabelos, ele conhece quanto tem. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então, nesse momento, meus irmãos, compartilhe, se inscreva, visualize o áudio para todos aqueles que precisam ouvir. E todos nós temos que passar, porque a porta de Deus não é larga, é estreita. E o deserto e o vale que nós passamos é para a gente nos aprimorar, para a gente descer a casa do oleiro e aprender a ser manso e humilde de coração. Reconhecer que nós não somos nada. Nós somos falhos, somos pecadores. Primeiro a gente tem que olhar o nosso telhado. Porque aquele que dá fruto na casa do Senhor Jesus, ele tem história. E muitos que estão buscando não tem história. Só tem lixeira.
São pessoas usadas pelo Satanás que precisa conhecer, se libertar de toda a maldade alheia. Então, Deus disse para todos aqueles que crêem nele, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Oh, glória a Deus, aleluia! Mesmo que venha o balanço, mesmo que venha o vento impetuoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, porque Ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Então temos que ter confiança, acreditar, mesmo que seja o monte transborde para o meio dos mares. Mas Jesus está ali, junto com os filhos dele, confiando, acreditando que ele há de transformar as nossas vidas. E ele vai fazer o melhor, porque aqui nós somos passageiros, somos estrangeiros. O nosso melhor lugar é quando a gente volta para nossa casa, junto ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é melhor todos se consertarem diante de Jesus, porque Jesus não é brinquedo. Muitos vão e muitos vão ficar por falta de conhecimento. Quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, a gente tenta não pecar contra o nosso Cristo. Porque quando as pessoas pecam contra Cristo, não é contra mim, é contra Ele. E Ele conhece os vestes dos filhos dele. Que os vestes dos filhos dele não é sujo de imundície. Para aquele que reconhece, aquele que tem renúncia de verdade. Porque ir buscar a Deus todo mundo busca. Será que você realmente é uma igreja? Porque não adianta enganar a Deus, ficar jogando imundície para Cristo. Porque Jesus, ele tem poder de matar aqueles que procuram palhaçada com ele. Ele abre cova. E o povo não está tendo medo, não. Não está tendo mais temor às coisas de Deus. Eu tenho. Porque eu respeito. Porque essa palavra ela é viva. Ela não volta vazia. É por isso que ele é meu refúgio. E é refúgio de vocês. Não temas, Jesus é com vocês. Levante e ande. Não olhe para esse espírito maligno, raça de víboras, Satanás, pessoas usadas pelo Satanás para destruir os filhos de Deus. Por isso que Deus diz que os servos não sabem o que faz. Nós temos que ser amigo do Senhor Jesus. Ele é a videira das nossas vidas. E assim eu agradeço a todos vocês nesse momento. Eu estava aqui pedindo direção ao Senhor Jesus para levar e Ele colocar dentro do meu coração, na minha boca, que tudo que saísse não fosse eu, mas que fosse Ele. E Ele está dizendo, conserta, povo meu, que eu estou voltando. Amém?